Série A Psiquiatria de Deus, Episódio 20, Não Adulterarás, Parte 1, o fundamento completo. O sétimo mandamento da lei de Deus diz, não adulterarás. Êxodo capítulo 20, verso 14. Este é o sétimo mandamento, e ele não foi dado por acaso. Ele carrega um propósito profundo, preservar a pureza do matrimônio e proteger a família. Se o quinto mandamento protege o lar e o sexto protege a vida, o sétimo protege algo ainda mais sensível: a aliança entre duas pessoas. Hoje, porém, esse mandamento tem sido tratado como algo pequeno. A sociedade relativiza, normaliza e até incentiva aquilo que Deus condena. Mas a palavra de Deus é clara. O adultério é um pecado grave. A própria palavra adultério vem do latim adulterium, que significa deitar na cama de outro, ou seja, trata-se da relação de alguém casado com uma pessoa que não é o seu cônjuge. Mas isso vai muito além de um ato físico. A Bíblia mostra que esse pecado atinge três áreas: contra Deus, contra si mesmo, contra o próximo. Como está escrito: como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Gênesis capítulo 39, verso 9. Fugir da prostituição. O que peca contra o próprio corpo, peca. 1 Coríntios capítulo 6, verso 18. Além disso, ele destrói vínculos, quebra famílias e gera consequências profundas. No Antigo Testamento, o adultério era tratado com extrema seriedade. A pena era a morte. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Levítico capítulo 20, verso 10. Isso mostra que, para Deus, esse pecado nunca foi algo leve. Ele ameaça a estrutura da família e da sociedade. Mas existe algo ainda mais profundo. O adultério não começa no ato, ele começa no coração. Jesus disse: qualquer que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus capítulo 5, verso 28. Isso revela que o problema não está apenas na atitude, mas no pensamento. E aqui está a raiz de tudo. A traição nasce da ingratidão. A pessoa deixa de valorizar o que tem e começa a desejar o que não tem. Começa a comparar, imaginar, alimentar pensamentos. E quando percebe, já se afastou daquilo que Deus colocou na vida dela. Mas o problema não para aí. Existe algo espiritual acontecendo. A Bíblia diz: serão ambos uma só carne. Gênesis capítulo 2, verso 24. Isso não é apenas físico, é uma união de vida, de alma e de propósito, uma aliança, e o apóstolo Paulo reforça isso. O que se ajunta com a prostituta, faz-se um corpo com ela, porque serão dois numa só carne. 1 Coríntios capítulo 6, verso 16. Isso revela que toda união cria ligação. Existe uma conexão espiritual, uma união de alma, e é por isso que o adultério é tão destrutivo. Porque ele não quebra apenas um relacionamento. Ele quebra uma aliança espiritual. Ele cria vínculos que não deveriam existir. Ele deixa marcas profundas. E essas marcas aparecem. Meu pecado está sempre diante de mim. Salmos capítulo 51, verso 3. A culpa vem, o peso vem, o conflito vem e a paz desaparece. A Bíblia ainda nos mostra que esse pecado pode acontecer de diferentes formas. Existe o adultério físico, que é o ato em si. Existe o adultério em pensamento, quando a mente se enche de desejos impuros. Qualquer que olhar já adulterou no coração. Mateus capítulo 5, verso 28. E existe o adultério virtual, quando a pessoa alimenta sua mente com conteúdos imorais, imagens, conversas e estímulos que despertam o pecado. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Salmos capítulo 101, verso 3. Tudo começa na mente, porque do coração procedem os maus pensamentos. Mateus capítulo 15, verso 19. Por isso, o mandamento não é apenas sobre comportamento, é sobre transformação interior.
Agora, para entender ainda mais, precisamos voltar ao plano original de Deus. Desde o início, Deus estabeleceu o casamento como algo sagrado. Homem e mulher os criou. Gênesis capítulo 1, verso 27. Isso mostra que o casamento é entre homem e mulher. Serão ambos uma só carne. Gênesis capítulo 2, verso 24. Isso mostra unidade. Deus ajuntou. Mateus capítulo 19, verso 6. Isso mostra que não é apenas humano, é divino. E ainda, a mulher está ligada pela lei enquanto vive o marido. Romanos capítulo 7, verso 2. Isso mostra compromisso. O plano de Deus sempre foi união entre homem e mulher, uma só carne, aliança permanente, fidelidade. O adultério é a quebra desse plano. E por isso ele é tão sério. Mas a Bíblia também nos mostra como evitar esse caminho. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mateus capítulo 26, verso 41. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmos capítulo 119, verso 11. Alguns princípios são fundamentais. Evitar ambientes e conversas que alimentam o pecado. Cuidar daquilo que entra pelos olhos. Proteger a mente. Manter o coração em Deus. Valorizar o cônjuge. Andar em espírito. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Provérbios capítulo 4, verso 23. Porque é ali que tudo começa. Depois da queda do homem, o pecado entrou no mundo. Mas Deus estabeleceu limites, não para prender o homem, mas para protegê-lo. O sétimo mandamento não é apenas uma regra, é um alerta, é uma proteção, é um chamado para viver uma vida limpa, fiel e alinhada com Deus. Para entender ainda mais a profundidade desse mandamento, precisamos olhar para como o adultério era tratado no passado. No Antigo Testamento, Deus estava formando um povo separado, um povo santo. E por isso, o pecado não era tratado como algo leve ou apenas interno. Ele tinha consequências reais. O adultério não afetava apenas duas pessoas. Ele afetava famílias, descendência, herança e toda a estrutura da sociedade. Por isso a pena era severa. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Levítico capítulo 20, verso 10. Isso não era apenas punição, era justiça, era proteção e também era um alerta para todo o povo. Mostrava que o pecado não é algo pequeno, mas existe algo ainda mais profundo por trás disso. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, verso 23. Isso revela que todo pecado carrega morte. E essa morte não é apenas física, é espiritual, é separação de Deus. Quando o homem peca, ele rompe a comunhão com Deus. E no Antigo Testamento isso era representado de forma visível. Havia o templo, havia o altar, havia os sacerdotes, havia os sacrifícios. Tudo isso apontava para uma necessidade. O homem precisava de perdão, porque sozinho ele não conseguia se limpar. Mas tudo isso era apenas uma preparação para algo maior. Apontava para Jesus. E quando Jesus veio, algo mudou. Não a gravidade do pecado, mas a forma como Deus trataria o pecador. Um dos momentos mais fortes da Bíblia mostra isso claramente. Uma mulher foi pega em adultério e levada até Jesus. Segundo a lei, ela deveria morrer. Mas Jesus respondeu: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. João capítulo 8, verso 7. Um a um, todos foram saindo. E Jesus disse: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. João capítulo 8, verso 11. Isso revela algo poderoso. Deus não aceita o pecado, mas também não abandona o pecador. Ele não aprova o erro, mas oferece uma nova chance. Ele chama para transformação. Agora, existe ainda um ponto muito profundo que a Bíblia revela. O adultério não é apenas físico. Ele também pode ser espiritual.
Quando o homem se afasta de Deus, quando coloca outras coisas no lugar de Deus, isso é comparado ao adultério. No livro de Oséias, Deus manda o profeta fazer algo extremamente simbólico. Vai outra vez, ama uma mulher adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel. Oséias capítulo 3, verso 1. Isso mostra que mesmo sendo traído, Deus continua amando. Mesmo quando o homem se afasta, Deus continua chamando. Isso revela o coração de Deus, porque o homem falha, mas Deus permanece fiel. E aqui entra uma reflexão importante. Se no passado o pecado era tratado com morte imediata, hoje muitas pessoas pensam que não tem mais consequência. Mas isso não é verdade. A consequência continua existindo. Ela pode não ser imediata, mas ela chega. O adultério destrói a confiança, destrói a paz, destrói famílias, destrói a mente e muitas vezes destrói a própria pessoa por dentro. A Bíblia mostra que quem vive nesse caminho não herdará o reino de Deus. Não erreis, nem os adúlteros herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, verso 10. E também diz, as obras da carne são manifestas, entre as quais o adultério. Gálatas capítulo 5, verso 19. Isso deixa claro que não é algo pequeno, é algo sério. Mas existe esperança, porque Deus não chama para condenação. Ele chama para mudança. Ele chama para arrependimento. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 João capítulo 1, verso 9. Ou seja, existe perdão, existe restauração, existe recomeço. Mas isso exige uma decisão, exige abandonar o erro, exige mudar o caminho. Agora fica a pergunta: o que você está alimentando dentro de você? Porque tudo começa no coração. Antes do erro existir fora, ele já existia dentro. E é por isso que a vigilância é necessária. Porque o pecado não começa grande. Ele começa pequeno, mas cresce. E quando cresce, destrói. Por isso Deus nos alerta, não para nos limitar, mas para nos proteger. Depois de entender o que é o adultério, a sua gravidade e as suas consequências, agora vem a parte mais importante: como evitar. Porque não basta apenas saber, é preciso praticar. A palavra de Deus mostra o caminho. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Salmos capítulo 119, verso 9. O adultério não começa no ato. Ele começa em pequenos passos. Por isso, precisa ser vencido no início. A Bíblia mostra que existem diferentes formas desse pecado. O adultério físico é o ato em si. O adultério em pensamento acontece quando a mente se enche de desejos impuros. Qualquer que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus capítulo 5, verso 28. E existe também o adultério virtual, quando a pessoa alimenta a mente com conteúdos imorais, imagens, vídeos e conversas que despertam o pecado. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Salmos, capítulo 101, verso 3. Tudo começa na mente, porque do coração procedem os maus pensamentos. Mateus, capítulo 15, verso 19. Por isso, o primeiro cuidado é com aquilo que entra. O que você vê, o que você escuta, o que você alimenta. Tudo isso forma aquilo que você se torna. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Provérbios capítulo 4, verso 23. Outro ponto fundamental é evitar situações que favorecem o erro. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios capítulo 15, verso 33. Conversas íntimas, aproximações desnecessárias, ambientes errados, tudo isso abre portas, e muitas quedas começam exatamente aí. Por isso, a Bíblia ensina: fugir da aparência do mal. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 22. Não é resistir, é fugir. Outro ponto essencial é alimentar a mente com o que é correto. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo,
tudo o que é puro, nisso pensai. Filipenses capítulo 4, verso 8. A mente vazia ou mal alimentada se torna terreno fácil para o pecado. Também é necessário fortalecer a vida espiritual. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mateus capítulo 26, verso 41. Sem vigilância, a queda é questão de tempo. Sem oração, a força acaba. Outro princípio importante é valorizar aquilo que Deus já colocou na sua vida. Bebe a água da tua própria cisterna. Provérbios capítulo 5, verso 15. A ingratidão abre portas para a queda. A valorização fecha essas portas. No casamento, isso significa cuidado, respeito e compromisso. Cada um tenha a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 2. E também, o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 3. O descuido dentro da relação muitas vezes abre espaço para tentações externas. Por isso, o relacionamento precisa ser cultivado. Outro ponto é mortificar a carne. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Colossenses capítulo 3, verso 5. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas capítulo 5, verso 16. Ou seja, não basta evitar o erro, é preciso viver em Deus. Porque quando o Espírito governa, a carne perde força. No final, tudo volta para um ponto central, o coração. Se o coração estiver alinhado, a vida estará alinhada. Se o coração estiver desviado, a queda é só questão de tempo. Por isso, a vigilância não é opcional, é necessária. Porque tudo começa pequeno, mas cresce. E quando cresce, destrói. Por isso Deus alerta. Não para limitar, mas para proteger. Mas existe algo que precisa ficar muito claro. Deus não criou o ser humano para viver em culpa. Ele não criou o homem para viver preso ao erro. Ele criou o homem para viver em liberdade. E é por isso que, mesmo diante de um pecado tão sério, ainda existe esperança. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, verso 9. Isso significa que não importa o que aconteceu. Existe perdão, existe restauração, existe recomeço. Mas o perdão não é licença para continuar no erro. É oportunidade para mudar de direção. Foi exatamente isso que Jesus disse. Vai e não peques mais. João capítulo 8, verso 11. Deus não ignora o pecado, mas Ele também não rejeita quem decide mudar. Agora existe uma verdade que precisa ser entendida. Toda escolha gera consequência, toda decisão constrói um caminho. E a vida que uma pessoa vive hoje é resultado daquilo que ela decidiu ontem. Por isso, não existe vida transformada sem decisão. Não existe mudança sem atitude. Não existe vitória sem vigilância. E existe algo ainda mais profundo. Toda vez que uma pessoa se une a outra, existe uma ligação. Uma conexão que não é apenas física, é espiritual. A Bíblia diz: serão dois numa só carne. 1 Coríntios capítulo 6, verso 16. Isso significa que cada ligação deixa marca, cada escolha deixa um registro, e por isso não é algo simples, mas também não é algo impossível de vencer, porque quando Deus entra, tudo pode ser restaurado. Agora fica a pergunta final: o que você tem alimentado dentro de você? Porque tudo começa no coração. Se o coração estiver alinhado, a vida também estará. Se o coração estiver desviado, a queda começa ali. Por isso, cuide do que você pensa, cuide do que você vê, cuide do que você alimenta, porque isso define o seu futuro. Se esse conteúdo falou com você, deixa o seu like. Se fez sentido, compartilha com alguém que precisa ouvir isso.
e ativa o sininho para não perder os próximos episódios. Porque aqui a gente não fala apenas de comportamento, a gente fala de transformação.